Boa tarde! Eu sou a tia Milka, estou aqui hoje para contar a história de José. José, ele nasceu numa família bem grande. José tinha muitos irmãos e o mais novo era Benjamim, né? Quando a mãe de Benjamim nasceu, a mãe dele infelizmente nasceu e José cuidou e cuidava muito bem do seu irmão. José colocava Benjamim para dormir. José ele era um menino muito obediente e o seu pai amava José porque eles eram um filho da sua velhice, né? E por José ser muito temente a Deus, muito obediente aos seus pais, Jacó o amava muito, 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 muito. Tanto que um belo dia Jacó fez uma túnica para José bem colorida, muito linda. E infelizmente os seus irmãos não gostavam de José, porque eles ficavam dizendo: ah, esse menino só quer esse menino só vive entregando aquilo que a gente faz para os nossos pais, para o nosso pai, por isso que papai só gosta dele. E não era. Jacó gostava muito de José porque ele sempre foi obediente, né, e muito temente ao Senhor, e os seus irmãos infelizmente não eram assim. E um dia Jacó pediu para os filhos dele irem apacentar as ovelhas num lugar que ficava bem longe de onde eles moravam, porque eles tinham um rebanho muito numeroso. E Jacó, sabendo como que já eram seus filhos, foi e pediu para José ir lá levar água, né, para eles beberem, e pão. E Jacó disse: na volta você me conte o que foi que aconteceu por lá. E José, prontamente, muito obediente, foi até o lugar onde o pai dele disse para ele ir. Quando ele estava se aproximando, os irmãos dele viram ele de longe e não gostaram nada. Começaram a falar: lá e vem aquele menino, ele vai contar tudo o que estamos fazendo aqui pro nosso pai. As ovelhas sumiram, ele vai contar isso pra ele não pode saber disso. E mais, José merece ser morto. Eles começaram a falar e começaram a planejar para matar José. E quando ele se aproximou, tão feliz porque estava perto dos seus irmãos, que tinha encontrado seus irmãos pegaram ele, começaram a bater nele, disseram que iam matar ele, e um deles foi e disse: não podemos fazer isso com ele, o sangue dele cairá sobre as nossas cabeças e sobre as nossas famílias, porque a gente não joga ele naquele poço. Vocês se lembram que lá atrás tinha um poço? Aí foram: pois então pronto, vamos jogar ele lá dentro daquele poço. Aí jogaram José lá dentro. José começou a gritar e chorar: eu não fiz nada, o que eu tô fazendo aqui? Eu não fiz nada, socorro, me tirem daqui, me tirem daqui. E seus irmãos nem aí, já estavam indo embora, quando eles começaram a ouvir e ver que estavam vindo um povo. E aquele povo era o pessoal lá do Egito. Eles estavam atrás de pessoas para trabalhar para eles, para ser escravo deles. E foi que eles tiveram a ideia de pegar José e vender para aquele povo. E José foi vendido lá para o Egito, para virar escravo lá. Só que Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida de José. Eles foram rasgar a roupa de José, né, para poder dizer pro seu pai que ele tinha morrido, que bichos tinham atacado ele, que ele tinha morrido. E quando chegaram lá, que falaram para Jacó ficou muito triste, porque José era o seu filho amado, era o seu filho querido. Como é que pode aquilo ter acontecido com ele? E cada dia mais Jacó ia se entristecendo e perdendo o gosto pela vida. E lá no Egito, o Senhor fez grandes coisas na vida de José. Só que, infelizmente, ele foi parar dentro de uma prisão. Não porque ele quis, né? Não porque fosse culpa dele, mas porque Deus também tem um propósito até nas coisas ruins, nas coisas difíceis. E José, ele tinha um dom maravilhoso, um dom de interpretar sonhos. E lá dentro da onde ele estava, daquele presídio, daquela sala, tinha 2 companheiros com ele, que já tinham sido o padeiro do rei e o copeiro.
Certa noite eles tiveram um sonho muito parecido um com o outro. E Deus falou para José o que aquele sonho significava. E José foi e falou para o padeiro primeiro, falando que infelizmente o sonho dele não era bom, que em pouco tempo Faraó ia condenar ele à morte. E ele não gostou nem um pouquinho daquilo dali. Ele, não, você tá ficando louco, isso não vai acontecer comigo não. Mas infelizmente aconteceu. E o copeiro já ficou meio temeroso. Só que José, não, se acalme, seu sonho é bom. Daqui a algum tempinho o faraó vai colocar você na sua posição novamente. Você vai voltar a servir ao rei. E ele ficou muito feliz, muito maravilhado. E aconteceu aquilo que José tinha dito para ele, né? E ele só disse, você não se esqueça de mim. Só que, infelizmente, né, ele esqueceu. Mas Deus, ele nunca se esquece. E tem um tempo certo para todas as coisas. E um dia, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E ele também não conseguia mais dormir. Já tinha vindo magos, sábios, e ninguém conseguia interpretar aquilo. Foi que o copeiro lembrou de quem? De José. Foi e falou pro faraó. E Faraó, pois traga ele aqui imediatamente. E José foi prontamente até a presença do rei. E além de falar do sonho, a interpretação daquele sonho, ele ainda disse para Faraó o que ele deveria fazer. Porque naquele sonho dizia que ia ter um ano de muita fartura. Só que ele sempre falava, o Senhor tem que colocar alguém que administre bem, porque também vai haver os dias de escassez. O dia que vai ficar tudo seco, que não vai ter mais alimento. E essa pessoa, ela tem que estocar alimento na época em que tiver a fartura. Para quando vierem os dias maus, os dias que não vai ter alimento, a gente não padecer, não ficar sofrendo com fome, porque vai ter alimento estocado, vai ter alimento guardado e vai servir para todos os povos. E assim, Faraó foi e ficou pensando, eu não vejo uma outra pessoa para ficar encarregado disso que não seja você, José. Tem que ser você. Aí Faraó nomeou José como governador daquele lugar. Já imaginou? Tá vendo como Deus tinha um propósito enorme e lindo para a vida de José? Porque ele nunca se esqueceu do Senhor. Ele sempre estava lá pedindo a Deus orientação do que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que agir. E José começou a fazer tudo aquilo que ele tinha ordenado ao rei, guardar alimento, e foram anos maravilhosos, mas infelizmente chegou também um ano em que começou a faltar as coisas. E também lá na terra onde os seus irmãos moravam, começou a faltar alimento. E os seus irmãos foram procurar onde? Lá no Egito. E José viu seus irmãos quando seus irmãos chegaram. E José começou a querer ficar com raiva. Ai, meu Deus, os meus irmãos estão aqui. Eu acho que eu vou mandar matar eles porque eles fizeram isso comigo. Me bateram, me colocaram num poço, me venderam. E imediatamente José começou a se arrepender do que tinha falado, porque veio no coração dele. Para tudo Deus tem um propósito. Se isso aconteceu, é porque Deus sabia tudo que ia acontecer. E se eu não tivesse aqui? A minha família, eles não iam aceitar a minha família. E José chegou na presença dos seus irmãos, e seus irmãos não conheceram porque ele estava com roupas diferentes. José tinha crescido. E José também falava de uma forma diferente. E os seus irmãos ficaram temerosos. Eles, não temam. Eu perdoo aquilo que vocês fizeram comigo. Porque Deus tinha um propósito. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Agora vão lá. Eu quero muito ver o meu pai. Eu estou com muita saudade dele. Vão chamar ele. Vão pegar Benjamim. Eu vou enviar pessoas para ajudar vocês a trazerem eles para mim. E os irmãos deles foram, né? De volta lá com muito alimento para poder passar aquele tempo e retornar com o pai de José, porque José tinha muita falta do seu pai. Então, crianças, assim como Deus fez na vida de José, que José tinha dons e no tempo certo Deus veio usar a vida de José, assim ele também quer fazer na sua vida.
você também tem um dom muito especial. E Deus vai começar a falar no seu coração aquilo que você deve fazer. Primeiramente, vamos ser crianças obedientes, né? Crianças que sempre estão ali, atentas a ouvir a direção do Senhor e a voz do papai e da mamãe, tá bom? Então tenham aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.